Lucas, obrigado mesmo por ter aceito o convite, por vir aqui conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é uma honra e realmente está extraordinário o stand de vocês. Legal, muito obrigado. Lucas, eu quero já entrar nisso porque eu sei que foi uma construção, ou melhor, uma obra especial de uma hidrelétrica e que vocês utilizaram o Visos para calcular o impacto ambiental disso, principalmente na parte de carbono, é isso? Gostaria que tu explicasse um pouquinho mais sobre isso. No caso, a gente foi contratado para fazer a especificação técnica de contratação da empresa EPCista, que desenvolveria a engenharia detalhada e a obra. E a gente teve que pensar o BIM para fazer possível tanto a gestão da engenharia, a gestão da obra, operação e manutenção. E como a gente estava fazendo a especificação técnica para a contratação, uma das coisas era atualizar as linhas de base de planejamento e custo. Certo. Então, por que não fazer isso em BIM também, né? Porque a gente estava escrevendo os requisitos de troca de informação, todas essas especificações, e fazer em BIM daria para a gente uma segurança muito maior desses requisitos. Então, a gente modelou, a gente construiu esse modelo a partir da engenharia básica, a gente rodou a extração de quantitativos no Visos, e a gente viu que tinha uma exportação para uma calculadora de carbono. Isso acendeu uma pergunta para a gente: o que a gente faz com isso? É muito Legal. interessante. Eu vou analisar o carbono do meu orçamento. Então a gente a gente conversou na época com a equipe de desenvolvimento da AutoQI, o Edvânio, o Felipe Garcia. Eles me explicaram essa parceria que vocês têm com essa calculadora australiana. E a gente foi conversar com eles o que a gente conseguiria trazer de valor e como reduzir o impacto da minha obra. Então, basicamente, é uma integração unidirecional. Eu exporto o meu orçamento que eu construí no Visos e eu analiso a minha pegada atual de carbono. Quanto que eu estou emitindo de carbono durante o processo de fabricação e execução de obra. E eu faço algumas simulações, algumas trocas de materiais por materiais mais sustentáveis. Eu vejo quanto que eu consigo reduzir de carbono a partir dessa substituição, dessa simulação. Aí a pergunta ficou: beleza, o que eu preciso fazer para viabilizar isso? Quanto que custa fazer uma infraestrutura mais verde e o que é possível com isso, né? Então essa análise de carbono retroalimentou o nosso 5D e a gente viu que a variação de custo era muito pouco. O nível de investimento necessário para viabilizar isso era em torno de 2,79 em relação ao projeto. Nossa, bem pequeno. Muito pouco. Muito pouco. E isso abriu a oportunidade de a gente conseguir os chamados Green Bonds. O que são Green Bonds? São instrumentos de ESG para financiar obras com impacto menor. Ou seja, são formas das empresas arrecadarem títulos de dívida e retornar com uma taxa de juros menor, que se você distribuir ao longo do tempo de obra, pelos juros compostos, mais do que paga essa análise de carbono. Então você está reduzindo o seu CAPEX e fazendo uma obra com menos impacto. E quanto que conseguiu reduzir em impacto de carbono esse estudo junto com o Visos? Perfeito. A gente analisou todo o CAPEX, a usina hidrelétrica e as obras conexas, as barragens, as escavações dos canais. E analisando a obra, o impacto da obra, na calculadora você tem que entender quais são os equipamentos, as horas, para ver quanto você vai emitir, o consumo de diesel da obra. E a gente chegou numa pegada de carbono por volta de 170 mil, e a gente reduziu, só substituindo materiais, por volta de 40% das emissões de carbono. O que isso significa? Né? Que a gente está deixando de cortar 483 mil árvores. Né? O que é isso em termos de floresta? Né? Aí esses estudos que a gente está fazendo por meio do Visos, né? dessa coisa que foi despertada a partir dessa dúvida, né? E vocês, o pessoal da Reta Engenharia já costumava fazer, já era uma preocupação sempre mas já era uma atividade corriqueira ver o impacto de carbono em outras obras, ou isso foi despertado a partir daquela calculadora e a partir dessa premissa que vocês tiveram nessa obra específica? Bom, a Reta ela é uma empresa de engenharia consultiva. A gente atua no setor industrial, infraestrutura, bastante mineração. Eu sou do setor de inovação. Eu provoco bastante essas discussões e tento trabalhar na questão de provas de conceito, de implementação. Esse é o nosso segundo case com Visos, né? E, de fato, foi uma coisa que nos provocou a investigar. E eu acho que muito em breve todos os CAPEX que a gente faz, que a gente tem uma área muito focada em orçamento, planejamento, vai ter essa pegada mais verde, né?
porque talvez um dos maiores desafios que a gente tem atualmente é incorporar as mudanças climáticas nas nossas análises. Com certeza, e isso mais é óbvio dizer, mas o óbvio precisa ser dito nessa situação, que isso expande tudo que a Reta está fazendo, em qualquer que seja a obra que ela está colocando, porque se diz diretamente a sustentabilidade do planeta como um todo, do estado, do país, da cidade onde vocês estiverem fazendo uma obra, e o ambiente, tudo que está ao redor agradecem muito. Então é muito legal a gente ver esse tipo de iniciativa e de quanto, no caso agora eu vou defender o Visos, o quanto que uma solução, um recurso inserido ali pode provocar e fazer uma provocação. Obviamente aí cabe muito mais, é muito mais os parabéns para a Reta e para o pessoal de inovação da Reta Engenharia, de trazer essa inovação em algo que antes não era percebido. De olhar ali e falar, tá, tudo bem, mas e se eu simular esse cenário? E se eu mudar alguns materiais? O que isso significa? E aí percebeu-se também, além do impacto sustentável, que é muito importante, mas também um retorno financeiro através do que tu vem colocando. Então é muito legal a gente ver esse tipo de iniciativa e isso representa demais a inovação. Eu acredito que a Reta vai assumir isso também para as demais, é isso? Com certeza, o que a gente puder, né? Porque o BIM ele veio não só para a gente fazer melhor, mas fazer coisas melhores, né? Sim. De outras maneiras. Então, de fato, eu acho que essa análise de sustentabilidade vai transformar a forma como a gente enxerga os orçamentos das nossas obras, como a gente viabiliza essas infraestruturas de uma forma mais responsável, né? E o quanto que expande até mesmo o próprio conceito de orçamento, porque quando se fala em orçamento, principalmente para mim, que não trabalho diretamente com a área, mas estou envolvido, a primeira referência que se vem é o financeiro. Quando eu falo em orçamento e, por exemplo, redução de 40% do custo, automaticamente, ou redução de 40%, automaticamente vem o financeiro. Agora, comentou sobre um outro case específico da Reta com o Visos também. Eu não sei se tu pode falar desse case, se tu quer trazer um pouquinho. Ano passado, eu vim aqui no stand da AutoKey e eu mostrei um case que eu fiz no trial. Era uma ponte ferroviária. Eu simplesmente testei durante o período de trial e já fiz um piloto ali da ferramenta. Tá, conta pra gente um pouquinho mais sobre o que foi esse trial e o que significou. Eu acho que foi um passo inicial, a gente não conhecia a potencialidade da ferramenta. Foi muito uma forma de como é que eu associo o BIM ao orçamento, mas um modelo que não tinha sido pensado para o orçamento, ele não tinha muita informação a ser extraída. Então, hoje, esse segundo case da hidrelétrica, a gente modelou para fazer o CAPEX e a gente conseguiu explorar muito mais da ferramenta e hoje está muito mais consolidado e maduro na empresa. Uhum. Isso é importante e eu quero ressaltar uma fala que tu trouxe, Lucas, sobre quando veio ali a percepção da sustentabilidade no caso do carbono, da calculadora de carbono, que tu falou, olha, eu entrei em contato com o Edivane e com o Felipe e aí a gente conversou sobre. E aí aqui eu peço uma licença para falar também sobre da AutoQI, o quanto que isso é importante. Eu gostaria que tu comentasse sobre isso, essa proximidade com a equipe de desenvolvimento e a equipe de produto. Porque o Visos, por mais que ele seja uma plataforma robusta, pensada, que já tenha muitos recursos e funcionalidades que atendem principalmente projetos em BIM, mas também projetos que ainda não são feitos ou não são pensados e a partir daquilo ali vai se formando, ele é uma ferramenta extremamente personalizável. E isso que é o momento extraordinário. Vejam o exemplo do caso da Reta, como a partir daquele momento foi encaixando, e até do outro case da ponte, que não foi pensado, mas modificou para que fosse pensado para o orçamento, para permitir uma evolução maior. E isso que é muito legal e nos enche muito de orgulho na AutoQI, essa proximidade que nós temos com os nossos clientes, com os nossos usuários, para que eles melhorem, participe da melhora do desenvolvimento da plataforma e que ela vá ganhando novas atribuições que possam ajudar. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa importância da proximidade, por exemplo, com o pessoal do Visos, o Edivane, o Felipe Garcia, que ajudaram nesse caso também. Acho que é fundamental estar próximo dos desenvolvedores e muita coisa é experimental, né? A gente tem que ir lá testar, ver qual que é o limite, onde que eu consigo chegar e que valor que eu consigo trazer. E é interessante que no caso da sustentabilidade,
Né? O pessoal, eu consigo exportar dessa forma para trabalhar na calculadora. E o que eu faço com isso? Aí você vai no pessoal da calculadora, beleza, você consegue fazer isso. Tá, e quanto que custa isso? Aí você vai no pessoal que tem esses EPDs, né, Votorantim e tal. Aí, nossa, eu nunca vi isso, cara. Deixa eu te colocar em contato com alguém da sustentabilidade para ver como é que a gente viabiliza isso, porque a ideia é muito, muito boa. A gente tem que fazer mais isso, né? Então, você vê que é experimental e que a gente tem que sempre tentar chegar até onde que a gente consegue, né? Mas eu queria que tu falasse sobre esse ponto da sustentabilidade na prática. O quanto que isso é importante no sentido de adotar esse tipo de atitude que a Reta teve. Bom, você falou da conexão, né? Sim. A gente tem uma indústria extremamente desconectada. Eu acho que o papel da pessoa que quer trabalhar com o BIM é justamente tentar entender a dor do outro, buscar essa conexão, esse entendimento e integrar essas áreas de conhecimento. A gente vive uma crise climática, né? É a nossa licença de operar e a gente impacta bastante como indústria. Então a gente tem que ver formas de como fazer melhor, né? E foi a forma que eu enxerguei, através do orçamento e de um orçamento com essa pegada verde, né? Sim, isso é muito legal a gente ver, porque os impactos que a gente traz nessa situação de sustentabilidade, em redução de 40%, e tu falou que foram materiais que foram modificados, é isso? Que foram alterados para outro tipo? Como que funciona essa simulação, né? Você usa uma base de dados mundial, por exemplo, o EcoInvent, que tem a média de emissão daqueles materiais durante seu processo de fabricação. Ah, entendi. Então você sabe, e materiais que são mais sustentáveis, eles têm que emitir um EPD, uma declaração ambiental de produto. Então eles atestam, e isso verificado por terceira parte, o quanto que aquele material reduziu, e você simula um material que tem a mesma especificação da engenharia, mas com uma emissão menor. Então você consegue fazer esse paralelo, através da substituição. Para avaliar a obra, você tem que entrar no nível de CPU, dos equipamentos que estão ali na obra. O orçamentista ele tem que dominar a obra para fazer isso. Sim. Para você pegar o consumo de diesel que está sendo utilizado. E daria para fazer para a parte de operação também, né? Dos equipamentos, do transporte. A gente só não fez porque a etapa de engenharia estava preliminar ainda, mas a gente poderia reduzir ainda muito mais, né? A gente consegue, com esse estudo, estabelecer quais são as metas de redução para a próxima etapa, né? E como que a gente vai controlar isso durante a execução. Se o pessoal quiser entrar em contato contigo, além da Build, se tu quer divulgar as tuas redes, quer divulgar o site, quer fazer a sua divulgação, peço por gentileza que você passe para quem está nos assistindo. Eu acompanho a página da Reta no LinkedIn. Eu também, se quiser me conectar por lá, a gente pode trocar uma ideia. Eu participo também do BIM Fórum, eu tento me envolver na Building Smart também Brasil. Legal. E aí com isso a gente vai trocando, né? Aumentando essa rede e trocando experiência.